Bom dia, irmãs, graça e paz, né? Mais uma semana juntas para a gente estar estudando o Salmo 23, né? Sobre o olhar de um pastor e baseado no livro, né? Nada me faltará, de Philip Keller. E hoje nós vamos estar estudando o o versículo 3, né? A parte A, que fala para nós: refrigera minha alma. E no tempo que nós estamos vivendo agora, né, de tanta luta, de tantas vezes enfermidade, de tanta separação, da gente tá separado da família, né, é difícil, né, a gente não ter o contato físico, mas quem que não fala, né, refrigera, quem que não pede para o Senhor, refrigera minha alma, né? Então nós vamos estar caminhando, né, nesse Salmo 23 e hoje nesse versículo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, pelas nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Ô Pai, obrigado porque o Senhor cuida de cada detalhe, Senhor, nas nossas vidas. Nada foge, Senhor, ao teu olhar, Senhor. E o Senhor sempre está com os braços estendidos para nos abençoar, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Te agradeço, ó Deus, por esse privilégio, Pai, de poder falar da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa estar preparando os nossos corações, nossas vidas, para receber essa palavra e frutificar no nosso coração. Cuida de todos aqueles que estão precisando nessa hora de um milagre, Senhor, daqueles que estão precisando, Senhor, de um carinho, de um abraço, da Tua bondade na vida deles. Eu oro, Senhor, já agradecido, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Refrigera minha alma, né? Em qualquer estudo desse salmo, nós temos que lembrar, né, que quem está falando, né, quem fala é a ovelha, não é o pastor, né? Ela é a ovelha que fala sobre os cuidados do bom pastor, né? Então, por que às vezes a gente pergunta, mas por que ele faz a afirmação refrigera minha alma, né? Certamente a gente pode compreender que qualquer um que se ache aos cuidados do bom pastor nunca vai ficar tão perturbado, né, que venha a carecer de refrigério para a alma. Mas a verdade é que isso acontece, nós precisamos, né, que o Senhor refrigere a nossa alma. E até mesmo Davi, o autor do Salmo, ele era muito amado por Deus, muito cuidado, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele sabia o que era estar abatido e desanimado. E no Salmo 42:11, a gente pode ver isso. Ele clama: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E existe um paralelo perfeito entre essa situação e o cuidado das ovelhas, tá? Somente aqueles que conhecem intimamente as ovelhas e seus hábitos entendem o significado de uma ovelha virada. Gravem bem, ovelha virada. Ovelha virada significa que o animal virou-se de costa e não consegue desvirar-se sozinho e colocar-se em pé. E uma ovelha virada é uma cena muito triste. Deitada de costa, as patas para o alto, ela se debate freneticamente, lutando para pôr-se de pé, mas sem sucesso. Ela não consegue. Às vezes ela bale, né, um pouco como pedindo socorro. Mas em geral mesmo ela fica deitada, batendo as pernas, frustradas porque ela não vai conseguir se desvirar sozinha. E se o pastor não aparece no local dentro de certo período de tempo, a ovelha fatalmente ela vai morrer. Mas não é somente o pastor que mantém alerta, né, que fica alerta para com as ovelhas viradas.
Os predadores também ficam atentos ali, né? Porque eles sabem que uma ovelha virada se torna uma presa fácil e a morte não tarda. Então é muito perigoso, é muito triste uma ovelha virada. O fato de que toda ovelha virada está completamente só, perto da morte e vulnerável. Vulnerável a ataques, e o que torna o problema muito sério para o seu pastor. As ovelhas que caem nessa posição mais facilmente são justamente as mais pesadas. Acontece assim, né? Uma ovelha gorda, pesada ou de pelo grande deita-se confortavelmente uma pequena depressão do terreno, rola ligeiramente do lado e estende-se para descansar. De repente, o centro da gravidade de seu corpo desloca se ela se vê de costa, de modo que as patas não tocam mais o chão. Se ela entra em pânico, isto piora a situação, porque ela rola mais e mais, vai se afundando. Então, torna-se impossível recuperar a posição inicial. Portanto, é fácil entender por que o pastor tem que estar sempre alerta para esse problema. E o autor do livro, ele diz que várias e várias vezes ele passou horas procurando uma única ovelha desaparecida. E na maioria das vezes ele avistava de longe, ela estava virada, deitada de costa, totalmente desamparada. Imediatamente ele corria até ela o mais depressa que podia. Cada minuto era muito importante. E no seu coração era um misto de medo e alegria. Medo que fosse tarde demais e alegria por havê-la encontrado. Quando a ovelha começava a caminhar de novo, muitas vezes tropeçava, cambaleando e caía novamente. Durante todo o tempo em que cuidava dela, o pastor falando, eu lhe falava em voz suave: quando você vai aprender a ficar de pé? Estou alegre de tê-la encontrada, sua ovelha levadinha, né? E ele falava carinhosamente com elas, né? E pouco a pouco a ovelha recobrava o equilíbrio e começava a caminhar firmemente e com segurança. E pouco a pouco já estava correndo para reunir-se ao rebanho, livre de temores e de frustrações. Toda essa cena retorna, né, ao meu coração. Isso é o pastor falando, quando repito essa declaração: refrigera-me a alma. É importante a gente observar que semelhantemente, na vida do cristão, existe um maravilhoso e reconfortante paralelo, né? Que nós vamos ver. Muitas pessoas têm a ideia de que quando um filho de Deus cai, quando se sente frustrado e desamparado, passando por problema espiritual, o Senhor fica desgostoso, irritado e até furioso com ele. E isso não é verdade. Quando leio a história de Jesus Cristo, eu vejo sempre como o bom pastor cuidando de sua ovelha virada. E ele cuida com muito amor, com muito carinho, né? E assim, Jesus se apresenta, né, a mim, suave, terno e tranquilizador. Não importa quando, onde ou como eu esteja abatido. Jesus vai cuidar de mim como bom pastor. Precisamos ser realistas e encarar os fatos da vida do Filho de Deus, exatamente como são. A maioria dos crentes, embora pertencendo a Jesus Cristo,
desejando estar sob seu controle e esforçando-se para ser dirigido por ele, em algumas ocasiões encontram-se abatidos, parecido com a ovelha virada. Descobrimos que quando nos achamos mais seguros de nós mesmos e que tropeçamos e caímos. Às vezes, quando parece que estamos prosperando na fé, calmos num estado de frustração, caímos, Desculpa, irmãos, vou repetir. Às vezes, quando parece que estamos prosperando na fé, caímos num estado de frustração e inutilidade. Vamos ver em 1 Coríntios 10, 12, o que Paulo nos adverte. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Como acontece com as ovelhas e também aos cristãos, existem alguns princípios básicos que podemos aplicar e que nos ajudarão a entender o modo como o cristão pode ficar virado e abatido. Primeira causa é a procura do lugar mais confortável para deitar-se. A ovelha sempre procura um recanto cômodo, macio, aquela depressão redonda para repousar. Frequentemente fica virada numa situação dessas. E é muito fácil virar de costas. Na vida cristã, também existe um grande perigo em procurarmos o lugar mais fácil, o canto mais confortável, mais agradável, a posição mais confortável, onde não ocorrem dificuldades e não precisemos resistir às durezas da vida e nem exercitar a autodisciplina. Se deseja continuar caminhando com Deus e não ficar sempre abatido, o Senhor precisará disciplinar este aspecto da minha vida. Tá? A segunda causa é o excesso de lã, onde ajunta esterco, carrapato, muita sujeira. Sempre que descubro que uma ovelha virou por estar com a lã muito cheia e pesada, logo tomo providências para corrigir a situação. Isso é o pastor falando, o pastor de ovelha. E em último caso, eu a tosquio totalmente. As ovelhas não apreciam a tosquia e é um serviço cansativo para o pastor também. Mas depois de determinado, tanto o pastor como a ovelha, ele se sente aliviados, tá? E do mesmo modo, no que tange a nossa antiga vida, chega um dia em que o Senhor tem que pegar-nos pela mão e aplicar em nossa vida o fio cortante da sua palavra. Pense nisso, é sério, A terceira causa, irmãos, ficamos virados, as ovelhas ficam viradas por excesso de peso. Estão gordas demais. É fato conhecido que animais com excesso de peso não são os mais saudáveis, nem os mais produtivos. Quando o pastor suspeita que estão virando demais por causa do peso, ele toma providências corrigindo sua alimentação. Seu objetivo é que suas ovelhas sejam fortes, resistentes, cheias de energia e não gordas, balofas e fracas. Na vida cristã encontramos o mesmo tipo de situação. Muitas vezes, quando estamos mais seguros de nós mesmos, é que nós temos maior probabilidade de cair. Vamos ver Apocalipse 3:17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável,
pobre, cego e nu. Jesus observa que, embora alguns deles, se consideravam ricos e prósperos, encontravam-se em grande perigo. Lá em Lucas 12, 16 a 21, nós não vamos ler, é uma parábola bem conhecida do fazendeiro, que era muito rico e produziu muita plantação, e ele não tinha onde recolher e queria fazer mais celeiros maiores, e mal ele sabia que ele estava na iminência de uma destruição total, Jesus falou para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem que vai ficar, tá? O sucesso material não fornece a medida da saúde espiritual de ninguém. Nem é uma aparente prosperidade a prova da real espiritualidade. Não significa eu ter muito bem, muitas propriedades, ser muito rico materialmente, significa que eu estou com a minha vida espiritual em dia. Nem sempre. O bom pastor é o bom pastor de nossas almas, possa como vou dizer a palavra assim, que ele possa nos vigiar, que ele possa olhar lá dentro de nós, através do Espírito Santo, e ele vai olhar através dessa capa que a gente tem, dessa capa exterior, e ele vai enxergar o nosso coração e tomar providências para aceitar, as coisas, para acertar as coisas na nossa vida. Ele pode até impor-nos algum tipo de regime ou disciplina, tá? Que a princípio parece duro e desagradável, mas precisamos assegurar-nos de que é para o nosso bem. Ele é o bom pastor. Hebreus 12, nós vamos ler todo ele, Nós vamos ver como Deus gosta de disciplinar aqueles que ele ama. E vamos dar uma olhadinha no Hebreus 12, no versículo 11. Hebreus 12, versículo 11. Vou estar lendo aqui para os irmãos. Deixa eu pegar aqui. Hebreus 12, versículo 11, fala assim pra gente: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então a gente sabe, nenhuma criança, nenhum adulto gosta de ser disciplinado, Mas depois a gente percebe o quanto foi bom para nós. No momento da disciplina, ela pode nos parecer difícil, foi o que o versículo nos falou, mas depois produzirá uma vida de repouso e tranquilidade, livre de temor e da frustração de ficar abatido. A frustração de ficar uma ovelha virada, Ficar virada como uma ovelha que se acha desamparada nesta posição. Podemos estar certos de que ele nunca, Jesus nunca esperará ou pedirá que enfrentemos situações, dificuldades maiores que podemos suportar. Lá em 1 Coríntios 10, 13, fala pra gente, Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos confiar nesse bom pastor que cuida, que ampara, que nos sustenta, Que quando a gente está lá com viradas como ovelhas, ele cuida de nós. Quando nós estamos pesadas, com pecado, pesadas andando longe do Senhor, o Senhor cuida de nós também.
Ele nos ampara, Ele nos limpa, a palavra nos limpa, né? A palavra nos liberta. E quando nós precisamos de disciplina, o Senhor também está ali nos corrigindo, porque Ele corrige, Ele disciplina quem Ele ama. E eu sou amada do Senhor e você também é amada do Senhor. Que Deus te abençoe e que dê um domingo debaixo, né, das misericórdias do Senhor. E que você possa mesmo estar falando, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Ele vai refrigerar a sua alma. Deus te abençoe e um bom domingo. Bom dia, irmãs, graça e paz, né? Mais uma semana juntas para a gente estar estudando o Salmo 23, né? Sobre o olhar de um pastor e baseado no livro, né? Nada me faltará, de Philip Keller. E hoje nós vamos estar estudando o o versículo 3, né? A parte A, que fala para nós, refrigera minha alma. E no tempo que nós estamos vivendo agora, né, de tanta luta, de tantas vezes enfermidade, de tanta separação, da gente tá separado da família, né, é difícil, né, a gente não ter o contato físico, mas quem que não fala, né, refrigera, quem que não pede para o Senhor, refrigera minha alma, né, então nós vamos estar caminhando, né, nesse Salmo 23 e hoje nesse versículo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, pelas nossas vidas, te agradecemos porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Ô Pai, obrigado porque o Senhor cuida de cada detalhe, Senhor, nas nossas vidas. Nada foge, Senhor, ao teu olhar, Senhor, e o Senhor sempre está com os braços estendidos para nos abençoar, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Te agradeço, ó Deus, por esse privilégio, Pai, de poder falar da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa estar preparando os nossos corações, nossas vidas, para receber essa palavra e frutificar no nosso coração. Cuida de todos aqueles que estão precisando nessa hora de um milagre, Senhor, daqueles que estão precisando, Senhor, de um carinho, de um abraço, da Tua bondade na vida deles. Eu oro, Senhor, já agradecido, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Refrigera minha alma, né? Em qualquer estudo desse salmo, nós temos que lembrar, né, que quem está falando, né, quem fala é a ovelha, não é o pastor, né? Ela é a ovelha que fala sobre os cuidados do bom pastor, né? Então, por que às vezes a gente pergunta, mas por que ele faz a afirmação refrigera minha alma, né? Certamente a gente pode compreender que qualquer um que se ache aos cuidados do bom pastor nunca vai ficar tão perturbado, né, que venha a carecer de refrigério para a alma. Mas a verdade é que isso acontece, nós precisamos, né, que o Senhor refrigere a nossa alma. E até mesmo Davi, o autor do Salmo, ele era muito amado por Deus, muito cuidado, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele sabia o que era estar abatido e desanimado. E no Salmo 42:11, a gente pode ver isso. Ele clama: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E existe um paralelo perfeito entre essa situação e o cuidado das ovelhas, tá? Somente aqueles que conhecem intimamente as ovelhas e seus hábitos entendem o significado de uma ovelha virada. Gravem bem, ovelha virada. Ovelha virada significa que o animal virou-se de costa e não consegue desvirar-se sozinho e colocar-se em pé. E uma ovelha virada é uma cena muito triste. Deitada de costa, as patas para o alto,
Ela se debate freneticamente, lutando para pôr-se de pé, mas sem sucesso. Ela não consegue. Às vezes ela bale, né, um pouco como pedindo socorro. Mas em geral mesmo ela fica deitada, batendo as pernas, frustradas porque ela não vai conseguir se desvirar sozinha. E se o pastor não aparece no local dentro de certo período de tempo, a ovelha fatalmente ela vai morrer. Mas não é somente o pastor que mantém alerta, né, que fica alerta para com as ovelhas viradas. Os predadores também ficam atentos ali, né? Porque eles sabem que uma ovelha virada se torna uma presa fácil e a morte não tarda. Então é muito perigoso, é muito triste uma ovelha virada. O fato de que toda ovelha virada está completamente só, perto da morte e vulnerável. Vulnerável a ataques e o que torna o problema muito sério para o seu pastor. As ovelhas que caem nessa posição mais facilmente são justamente as mais pesadas. Acontece assim, né? Uma ovelha gorda, pesada ou de pelo grande deita-se confortavelmente uma pequena depressão do terreno. Rola ligeiramente do lado e estende-se para descansar. De repente, o centro da gravidade de seu corpo desloca-se e ela se vê de costa, de modo que as patas não tocam mais o chão. Se ela entra em pânico, isto piora a situação, porque ela rola mais e mais, vai se afundando. Então, torna-se impossível recuperar a posição inicial. Portanto, é fácil entender por que o pastor tem que estar sempre alerta para esse problema. E o autor do livro, ele diz que várias e várias vezes ele passou horas procurando uma única ovelha desaparecida. E na maioria das vezes ele avistava de longe, ela estava virada, deitada de costa, totalmente desamparada. Imediatamente ele corria até ela o mais depressa que podia. Cada minuto era muito importante. E no seu coração era um misto de medo e alegria. Medo que fosse tarde demais e alegria por havê-la encontrado. Quando a ovelha começava a caminhar de novo, muitas vezes tropeçava, cambaleando e caía novamente. Durante todo o tempo em que cuidava dela, o pastor falando, eu lhe falava em voz suave: quando você vai aprender a ficar de pé? Estou alegre de tê-la encontrada, sua ovelha levadinha, né? E ele falava carinhosamente com elas, né? E pouco a pouco a ovelha recobrava o equilíbrio e começava a caminhar firmemente e com segurança. E pouco a pouco já estava correndo para reunir-se ao rebanho, livre de temores e de frustrações. Toda essa cena retorna, né, ao meu coração. Isso é o pastor falando, quando repito essa declaração: refrigera-me a alma. É importante a gente observar que semelhantemente, na vida do cristão, existe um maravilhoso e reconfortante paralelo, né? Que nós vamos ver. Muitas pessoas têm a ideia de que quando um filho de Deus cai, quando se sente frustrado e desamparado, passando por problema espiritual, o Senhor fica desgostoso, irritado e até furioso com ele. E isso não é verdade. Quando leio a história de Jesus Cristo,
eu vejo sempre como o bom pastor cuidando de sua ovelha virada. E ele cuida com muito amor, com muito carinho, né? E assim, Jesus se apresenta, né, a mim, suave, terno e tranquilo e tranquilizador. Não importa quando, onde ou como eu esteja abatido. Jesus vai cuidar de mim como bom pastor. Precisamos ser realistas e encarar os fatos da vida do Filho de Deus, exatamente como são. A maioria dos crentes, embora pertencendo a Jesus Cristo, desejando estar sob seu controle e esforçando-se para ser dirigido por Ele, em algumas ocasiões encontram-se abatidos, parecido com a ovelha virada. Descobrimos que quando nos achamos mais seguros de nós mesmos e que tropeçamos e caímos. Às vezes, quando parece que estamos prosperando na fé, calmos num estado de frustração, caímos, né? Desculpa, irmãos, vou repetir. Às vezes, quando parece que estamos prosperando na fé, caímos num estado de frustração e inutilidade. Tá? Vamos ver em 1 Coríntios 10, 12, o que Paulo nos adverte. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Como acontece com as ovelhas e também aos cristãos, existem alguns princípios básicos que podemos aplicar e que nos ajudarão a entender o modo como o cristão pode ficar virado e abatido. Primeira causa é a procura do lugar mais confortável para deitar-se. A ovelha sempre procura um recanto cômodo, macio, aquela depressão redonda para repousar. Frequentemente fica virada numa situação dessas. E é muito fácil virar de costas. Na vida cristã, também existe um grande perigo em procurarmos o lugar mais fácil, o canto mais confortável, mais agradável, a posição mais confortável, onde não ocorrem dificuldades e não precisemos resistir às durezas da vida e nem exercitar a autodisciplina. Se deseja continuar caminhando com Deus e não ficar sempre abatido, o Senhor precisará disciplinar este aspecto da minha vida. Tá? A segunda causa é o excesso de lã, né? Onde ajunta esterco, carrapato, muita sujeira. Sempre que descubro que uma ovelha virou por estar com a lã muito cheia e pesada, logo tomo providências para corrigir a situação. Isso é o pastor falando, né? O pastor de ovelha. E em último caso, eu a tosquio totalmente. As ovelhas não apreciam a tosquia. E é um serviço cansativo para o pastor também. Mas depois de determinado, tanto o pastor como a ovelha, ele se sente aliviados. Tá? E do mesmo modo, no que tange a nossa antiga vida, chega um dia em que o Senhor tem que pegar-nos pela mão e aplicar em nossa vida o fio cortante da sua palavra. Pense nisso, é sério, né? A terceira causa, irmãos, ficamos virados, as ovelhas ficam viradas por excesso de peso. Estão gordas demais. É fato conhecido que animais com excesso de peso não são os mais saudáveis, nem os mais produtivos. Quando o pastor suspeita que estão virando demais por causa do peso, ele toma providências corrigindo sua alimentação.
Seu objetivo é que suas ovelhas sejam fortes, resistentes, cheias de energia e não gordas, balofas e fracas. Na vida cristã encontramos o mesmo tipo de situação. Muitas vezes, quando estamos mais seguros de nós mesmos, é que nós temos maior probabilidade de cair. Vamos ver Apocalipse 3:17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus observa que, embora alguns deles, se consideravam ricos e prósperos, encontravam-se em grande perigo. Lá em Lucas 12:16-21, nós não vamos ler, é uma parábola bem conhecida do fazendeiro, que era muito rico e produziu muita plantação, e ele não tinha onde recolher, ele queria fazer mais celeiros maiores, e mal ele sabia que ele estava na iminência de uma destruição total, Jesus falou para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem que vai ficar, tá? O sucesso material não fornece a medida da saúde espiritual de ninguém. Nem é uma aparente prosperidade a prova da real espiritualidade. Não significa eu ter muito bem, muitas propriedades, ser muito rico materialmente, significa que eu estou com a minha vida espiritual em dia. Nem sempre. O bom pastor é o bom pastor de nossas almas, possa como vou dizer a palavra assim, que ele possa nos vigiar, que ele possa olhar lá dentro de nós, através do Espírito Santo, e ele vai olhar através dessa capa que a gente tem, dessa capa exterior, e ele vai enxergar o nosso coração e tomar providências para aceitar, as coisas, para acertar as coisas na nossa vida. Ele pode até impor-nos alguns tipos de regime ou disciplina, tá? Que a princípio parece duro e desagradável, mas precisamos assegurar-nos de que é para o nosso bem. Ele é o bom pastor. Hebreus 12, nós vamos ler todo ele, Nós vamos ver como Deus gosta de disciplinar aqueles que ele ama. E vamos dar uma olhadinha na Hebreus 12, no versículo 11. Hebreus 12, versículo 11. Vou estar lendo aqui para os irmãos. Deixa eu pegar aqui. Hebreus 12, versículo 11, fala assim pra gente: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então a gente sabe, nenhuma criança, nenhum adulto gosta de ser disciplinado, Mas depois a gente percebe o quanto foi bom para nós. No momento da disciplina, ela pode nos parecer difícil, foi o que o versículo nos falou, mas depois produzirá uma vida de repouso e tranquilidade, livre de temor e da frustração de ficar abatido. A frustração de ficar uma ovelha virada, Ficar virada como uma ovelha que se acha desamparada nesta posição. Podemos estar certos de que ele nunca, Jesus nunca esperará ou pedirá que enfrentemos situações, dificuldades maiores que podemos suportar. Lá em 1 Coríntios 10, 13, fala pra gente, Não vos sobreveio tentação
que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos confiar nesse bom pastor que cuida, que ampara, que nos sustenta, né? Que quando a gente está lá com viradas como ovelhas, né? Ele vai, cuida de nós, quando nós estamos pesadas, né, com pecado, pesadas, andando longe do Senhor, o Senhor cuida de nós também. Ele nos ampara, Ele nos limpa, a palavra nos limpa, né? A palavra nos liberta. E quando nós precisamos de disciplina, o Senhor também está ali nos corrigindo, porque Ele corrige, Ele disciplina quem Ele ama. E eu sou amada do Senhor e você também é amada do Senhor. Que Deus te abençoe e que dê um domingo debaixo, né, das misericórdias do Senhor. E que você possa mesmo estar falando, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Ele vai refrigerar a sua alma. Deus te abençoe e um bom domingo.